Olá, pessoal. Eu sou Jana Gaspar. Muitos de vocês já me conhecem. E eu estou aqui junto com a Janaína Vieira e o Alexandre Vieira, esse casal lindo que vem oferecendo um trabalho tão legal para a gente, né? Para quem já participou do Ponto Cego, eles são as pessoas que facilitam essa imersão de final de semana, que parece que são vários dias, mas são só dois, porque a gente dá um mergulho tão grande no nosso interior, nas nossas questões, que parece que se passaram semanas dentro dessa imersão. Mas a gente está aqui para falar de uma outra imersão muito legal, que é o Camisetas, que é um complemento para o Ponto Cego. Mas antes disso, eu vou convidar a Janaína e o Alexandre para se apresentarem rapidamente para vocês. Jana. Olá a todos, eu sou Janaína Vieira, sou uma apaixonada pelo desenvolvimento humano, assim como a Joana, como o Alexandre. Já tenho aí uma longa jornada trabalhando com a transformação de pessoas, utilizando constelação familiar, outras técnicas holísticas, também atualmente estou também focando na psicanálise, então temos aí muitas ferramentas de transformação e eu sou apaixonada por isso há mais de 30 anos. E o Ale. Olá a todos, eu sou Alexandre Vieira, constelador, psicólogo, eu fiz a pós de pedagogia sistêmica e todas as ferramentas que a gente aprendeu, a gente costuma também transmitir nos nossos encontros, né? Então, enquanto também acaba se tornando mais rico ainda, você trabalhar e, ao mesmo tempo, trabalhar com a constelação familiar ou com essas questões sistêmicas ou com as nossas emoções e, ao mesmo tempo, produzir algo, um material que vai te remeter àquilo, né? Então, quanto isso fica rico e forte, né? Aí eu convido a todos também para esse nosso trabalho, tanto do Ponto Cego quanto do Camisetas, para realmente trazer lucidez para aquilo que nós precisamos fazer para dar um passo além. E Bacana. esse é um ponto-chave, né, do que o Ale está falando, que é trazer lucidez, ainda mais nesse mundo tão conturbado que a gente está vivendo, com tantas questões difíceis, e que muitas vezes a nossa consciência ela nubla, né, porque são tantas decisões rápidas que o mundo nos exige, e nós temos tantos mecanismos de defesa e tantos condicionamentos que são formados através, principalmente, dos nossos traumas, né, e a gente passa nessa velocidade toda do mundo a não ter um respiro em um lugar dentro de nós seguro para atuarmos do nosso melhor. A gente acaba atuando na velocidade dos nossos mecanismos de defesa. Então, todos os trabalhos que eu e o Alexandre facilitamos é para as descobertas, trazer à tona esses mecanismos que foram criados, né, a partir dos nossos traumas e que acabam nos impedindo de ir realmente para a fluidez da vida, de estar desperto no aqui e agora. Eu acho, né, Joana, que a maior dificuldade das pessoas é estar no aqui e agora, empoderada de quem realmente nós somos, né? De quem nós somos para atuar no aqui e agora, né? E aí fica uma pergunta para todos, né? Como mudar se você não sabe o que mudar, né? Então, através desse trabalho, vem à tona é, essa consciência do padrão, da minha crença, da minha fidelidade lá atrás, que está me impedindo de olhar para aquilo que realmente eu preciso fazer. E aí eu dar o passo para a minha evolução. Então, esse trabalho é muito rico nesse sentido também. Bacana. E agora me apresentando um pouquinho, eu sou Joana Gaspar, é, sou sou da área de RH na minha carreira, né? São mais de 18 anos trabalhando com RH, com gestão de pessoas e de projetos. Porém, a minha grande paixão sempre foi lidar com a área, de terapias, de autoconhecimento, de desenvolvimento humano. Então, acabei também, paralelamente a isso, me especializando em desenvolvimento humano. Fiz pós-graduação pela Hellinger Schule, que bebi da fonte, né? E tive o prazer de conhecer a professora Janaína, foi uma das minhas professoras lá na Hellinger, no módulo de resolução de conflitos.
E a partir desse modo, ela colocou uma pulguinha atrás da minha orelha, ela trouxe para a gente uma meditação para que a gente pudesse enxergar qual é o nosso ponto cego. Pessoal, imaginem vocês, quando a gente entra, mergulha nesse mundo de autoconhecimento, a gente passa a se trabalhar profundamente em diversas questões. Então, imagina, eu estou no mundo das constelações há mais de 15 anos, sou consteladora há mais de 8 anos. Imaginem quantas questões eu já trabalhei, quão profundo eu já mergulhei nas minhas questões internas. Mas aí a professora Janaína trouxe essa meditação dizendo assim, olha, tem um pontinho cego aí que não está aparecendo ainda. O que é isso que está te impedindo de ir para o mais, de estar te impedindo de ir para adiante? Porque a gente trabalha um monte de coisa, mas às vezes a gente se vê ainda empacado em algo. Por que eu sei tanto, mas eu vou por esse caminho e isso não vai para frente? Eu sou tão boa no que eu faço, por que os meus projetos não voam, não fluem? Por que eu não ganho mais na minha carreira? Eu sou muito boa no que eu faço. Por que não vai para frente? O que falta olhar ainda que eu não estou enxergando? Esse é o nosso ponto cego. É algo que dificilmente ele aparece nas dinâmicas que a gente faz, nos processos que a gente faz. E a partir dessa meditação foi que surgiu a ideia. Eu entrei em contato com a professora Janaína e falei assim, professora, eu preciso descobrir que ponto cego é esse, porque bateu muito fundo, eu tenho certeza que tem um pontinho cego aí que eu não estou vendo e que está me impedindo de ir para o mais. Porque eu chego até aqui e paro. Por que eu chego até aqui e paro? Eu tenho muita capacidade para ir adiante. Vamos fazer um workshop, professor? E aí eu montei um workshop, convidei a turma toda, falei, vamos fazer esse workshop, vai ser legal. A professora topou o desafio, convidou a Alexandre, que é o companheiro dela, que também é um profissional incrível, e que eu só pude conhecer por causa desses encontros do Ponto Cego, e a gente resolveu, então, fazer esse primeiro workshop do Ponto Cego. A questão é que foi tão bom, e as pessoas que participaram gostaram tanto, e foi um divisor de águas tão grande para a vida de tantos treinandos desse workshop, que ele nunca mais parou de acontecer. Então, a cada 2 meses, em média, a gente promove um workshop desses, novas pessoas vêm para poderem descobrir seus pontos cegos, porém, esse workshop só pode ser feito uma única vez. Então, venham com o coração aberto, com a alma disposta, disponível, para que vocês possam mergulhar o mais profundo possível nesse final de semana. E a gente tem relatos incríveis assim das pessoas que passaram por esse processo. Para mim, foi a virada de chave que eu estava precisando. Então, todos aqueles projetos que eu vim até aqui e não conseguia passar daquilo, eles desmancharam depois que eu pude entrar em contato com o meu ponto cego naquele workshop. É claro que ali é o início de uma jornada, né? Então, eu descobri qual era meu ponto cego, a gente descobre, tem uma ferramenta aí. A gente não pode contar muito sobre as atividades que ocorrem lá dentro, porque o elemento surpresa faz parte do sucesso desse evento. Mas eles trabalham com uma ferramenta que já é altamente comprovada, 99,5% de eficácia, não é isso, Jana? Sim, a eficácia é bem alta, isso já vem sendo utilizado numa universidade há quase 2 décadas, né? Então, isso foi uma das coisas que nos deu segurança. Claro que tudo que eu e o Alexandre tocamos, a gente coloca também tudo aquilo que a gente aprendeu em todos os nossos estudos ao longo desses anos. Então, a gente utiliza essa técnica e também traz, né, um mundo de conhecimento que nós, ao longo desses anos todos, trouxemos para a nossa transformação. Então, assim, o ponto cego ele é muito pensado naquilo tudo que nos transformou, enquanto eu, Janaína, ele, Alexandre, e o que deu certo, o que a gente observou ao longo desses mais de 15 anos constelando, observando a transformação dos nossos clientes também particulares. Então, ele é inspirado em práticas que a gente viu muito eficazes. E a Joana é um desses exemplos, que a gente olha para a Joana antes e depois do ponto cego, a gente vê a velocidade dela, a gente vê o quanto ela ficou superativada, né? Por quê? Porque quando você chega lá no teu ponto cego e você encara ele, e através do que a gente propõe, né? Você atravessa esse lugar
na sua alma, né? Que te segura, que te atrapalha a visão, né? Porque o ponto cego que a gente trabalha é aquele que não deixa você ver claramente a situação, aonde você se coloca, né? O lugar onde você se colocou na vida, muitas vezes desde criança, né? Então, quando a gente chega nesse lugar e te devolve a oportunidade de você fazer uma escolha, a maioria dos nossos alunos, praticamente 99%, já na primeira semana eles já dizem sim e já vão para a vida. Então, a gente tem relatos incríveis acerca disso. E a Joana é um desses exemplos nossos do quanto ela está potente, o quanto ela está com força em todas as áreas da vida dela. E o legal é que destrava várias áreas, né, Joana? A gente vê, né, os nossos trainees destravando aí profissional, relacional, né, saúde. Então, o quanto é incrível. Né? E a gente tinha falado no início que a gente ia falar de camisetas, a gente acabou entrando aqui no ponto cego, mas é porque o ponto cego é o ponto de partida. A gente sempre fala para os nossos alunos que você encarar o ponto cego é você encarar aquilo que está aqui, nublando realmente, né? E ele é muito profundo, ele realmente é escondido, né, Lê? Ele é só mesmo através de técnicas, né, da psicopedagogia que a gente consegue trazer à tona, né, para o consciente aquilo que você não consegue perceber. Então, a gente aplica aí, e a Joana hoje em dia também se torna nossa parceira, porque parte das dinâmicas também vem da experiência dela, então a gente mescla, né, esse conjunto de saberes, como se a gente fosse um time mesmo, olhando 360 graus cada cliente. Isso é importante destacar, né, Joana? A gente olha cada cliente 360 graus durante o workshop, né? Embora seja E em cada grupo, turma é uma acaba se turma também, tornando. né? Oi? E cada turma é uma turma também. A gente acaba Sim, trabalhando de sim. forma diferente com cada turma, porque cada turma pede, apesar da gente ter a estrutura do workshop que a gente costuma seguir, mas cada turma pede também umas situações diferentes que a gente se adequa ali. Quer dizer, como nas constelações, tudo é fenomenológico, então a gente também está flexível e aberto para atuar de acordo com o que aquela turma necessita. Então não tem nada rígido ou inflexível nesse workshop. Tudo é feito na medida para aquelas pessoas que estão chegando ali naquele momento. Desculpa, E, Alexandre. não, tem problema. E embora a gente esteja em grupo, o nosso trabalho também se torna individual, né? Porque a gente olha um por um, né? A gente faz esse acompanhamento e esse cuidado. A gente divide a turma, né? E acaba olhando as dinâmicas individualmente. Isso é muito importante, né? Porque a gente tem todo esse cuidado, todos aqueles que passaram com a gente tem todo esse controle de saber o que aconteceu com cada um, da hora que chegou até a hora que termina, né? O ponto cego, e mesmo depois a gente continua observando e dando suporte para aqueles que necessitam, né? Ir mais longe. Então é algo com começo, meio na vida fora. A gente dá o start, a gente é como se, né, tirasse ali a venda da pessoa e ela consegue seguir adiante. Então, esse é um workshop que a gente considera muito profundo, né, Joana? Foi uma coisa, e tem acontecido coisas muito incríveis nesse workshop, e é o que a Joana falou, o elemento surpresa ali é essencial, porque a nossa mente, ela é reativa, a nossa mente, ela é reativa, né? Então, se a gente já fala para o outro que ele vai vivenciar, o outro já começa a levantar mecanismos de defesa para não se entregar ao processo. Então, por isso que uma das coisas essenciais é o compromisso. Quem participou convida o outro, mas deixa o outro na sua autonomia e autorresponsabilidade pelo seu processo. Então, eu acho muitas vezes, a gente já viu em outros processos de outros terapeutas aí que trabalham também dessa forma, ver participantes que dão spoiler para o próximo que vai entrar. E esse participante ele não percebe que quando ele dá spoiler do que vai acontecer no workshop, ele está prejudicando o desenvolvimento da outra pessoa, né? Ele está trazendo ali uma autorresponsabilidade para si próprio de estar atrapalhando o processo do colega, né? Então, por isso que a gente sempre conversa com as nossas turmas para manter essa coesão, para poder propiciar para o outro um espaço de encontro consigo mesmo. Porque se você fala o que vai acontecer, naturalmente o outro já chega cheio de defesas e protegido e não se permite o processo. E é um processo lindo, é um processo que a pessoa chega ali e vê a pessoa chegando no sábado de manhã e vê como essa pessoa sai, né, no domingo à tarde, nossa, é incrível. Então, assim, a gente tem aí muitos e muitos relatos e para mim, para a Lei e para a Joana, é uma alegria incrível poder propiciar todo esse trabalho. Sempre são turmas pequenas, porque a gente precisa olhar
para todos, então, e é muito especial. A gente fala que nesse workshop, né, a gente acelera aí 300 anos de terapia, né? Terapia, sim, sim. E eu vou contar um segredo para vocês. Quando eles dizem assim, a gente olha individualmente, eles olham mesmo, porque ambos são especialistas em análise corporal. Então, do momento que o aluno entra no nosso espaço de vivência até o momento que ele sai, eles estão analisando cada pessoa naquele ambiente. Então, eles olham para a pessoa, eles já sabem que tipo de pessoa que é ela, qual o tipo de comportamento que ela desenvolveu ao longo da vida. E aí, com isso, fica muito mais fácil eles têm muito mais mecanismos e ferramentas para poder lidar com as questões que essas pessoas trazem, né? Então, isso foi interessantíssimo, porque isso faz com que eles sejam muito mais assertivos quando eles vão direcionar algo para aquela pessoa que está sendo trabalhada ali naquele momento. Bom, esse workshop do ponto cego, ele na minha opinião, é algo que todas as pessoas deveriam fazer, porém nem todos estão preparados ainda, né? É claro que precisa já ter uma caminhada iniciada aí por esse processo de autoconhecimento, precisa conhecer constelações, assim, não precisa ser um profissional de constelação, mas precisa já ter passado por experiências de constelação, saber como é que funciona, porque a gente trabalha com ferramentas de constelação lá dentro também, e não temos espaço no workshop para falar sobre isso, então é importante que a pessoa já venha sabendo do que se trata a constelação sistêmica. E Então, também, Joana, é sim. importante você ter falado isso, porque é um workshop que, ao mesmo tempo, é tão importante para os consteladores, né? Aqueles que já são consteladores veteranos chegarem também junto para participar, para potencializar a sua atuação. A gente recebe aí, né, as turmas que chegam também com os consteladores, o quanto cada um vai tendo insights profundos sobre a sua própria prática, né, e como lidar dali para frente com o seu melhor, porque o ponto cego é exatamente aquilo que pode nos travar até no atendimento ao outro. Então, o quanto é importante, né, os terapeutas sistêmicos participarem, né, do ponto cego. Exato. E quando a Joana fala, né, que não tem espaço é que realmente não dá tempo. É tanta vivência que a pessoa tem que chegar. E uma das exigências é essa: a pessoa tem que saber minimamente do sistêmico, porque não dá tempo de explicar ordens da ajuda, as ordens do amor, não dá tempo. Então, é um workshop que ou a pessoa se entrega mesmo sem saber, ela vai se entregar, que aconteceu em alguns casos, mas a premissa inicial da triagem que a Joana faz dos participantes é que venham com esse conteúdo sistêmico, que já tenham participado, porque realmente não dá tempo de explicar, é vivenciar. Lá o workshop ele é vivencial, para quem quer quebrar padrões, quer quebrar questões da sua mente, é trabalhar no vivencial, né, Lê? Sim, Exato. sim. Tirar a venda, né? Tirar a Tirar venda. a venda. Então, imagina só, se isso é importante para todas as pessoas, imagina para quem trabalha com pessoas, né? Porque, assim, como o próprio professor Alexandre disse essa semana na aula de script, eu já ouvi tantas vezes de outros professores tão renomados, o constelador ou o terapeuta, ele só consegue ir com o cliente até onde ele mesmo já foi. Então, eu só consigo me aprofundar até onde eu me aprofundei. Se eu não me aprofundei o suficiente, eu vou ficar também com meus clientes sempre na superficialidade. Quanto mais eu me aprofundo, mais fundo eu consigo chegar também no processo com os meus clientes, com as pessoas que chegam até mim. E trabalhar o ponto cego talvez seja o mergulho mais profundo que a gente consiga fazer no nosso processo. Porque é justamente aquele ponto que a gente não enxerga depois de tantos processos que a gente já fez e ele continua ali escondidinho, né? E aí agora, nesse workshop não tem como, a gente encontra ele, a gente tem uma técnica muito eficiente para isso, a gente encontra ele e olha para ele de frente, e o simples fato da gente tomar consciência do que é esse ponto cego já causa um grande movimento em tudo, né? E a partir daí a gente dá continuidade, lógico. O ponto cego vai ser algo que a gente vai ter que ficar trabalhando ao longo da nossa vida. Não é nesse workshop que a gente já sai com tudo resolvido, mas a gente sai daqui com consciência que aquilo existe, que aquilo está lá e que aquilo precisa ser visto, olhado e trabalhado.
Sim, o ponto cego passa a se tornar o nosso melhor amigo, porque a partir do momento que a gente descobre quem ele é, a gente descobre que também ele nos traz grandes potenciais. Então, é muito importante essa vivência, né, para você, ao longo da vida, quando você percebe que você está sendo capturado, você já recua e fala: opa, eu já estou quase caindo, e até chegar um ponto que você só chega assim, sorrir para o ponto cego. Vai chegar uma época, porque a gente tem as etapas, né? Você sai do workshop consciente do teu ponto cego. Então, quando você vai para a atuação do dia a dia, atuação profissional e relacional, você percebe o exato momento que você está caindo, às vezes você até tropeça e cai, mas você levanta. Fala, opa, aí a segunda etapa, você está tropeçando, mas aí você já não cai. Terceira etapa, você já vê o obstáculo de longe. E as etapas seguintes nossa, que bom que você está aí para eu poder fazer outras escolhas. Então, a importância, né, desse contato constante a partir da descoberta, a gente continuar se trabalhando, né? Perfeito. E é isso que a gente traz, inclusive, quando a gente fala desse workshop, é assim, como que a gente transforma um ponto cego em ponto de força. Porque imagina que a gente vai, a partir do momento que a gente toma consciência desse ponto cego, a gente começa a trabalhar tanto em cima disso, né, até chegar em todas essas etapas, que quando eu chegar ali na frente, eu vou ter virado um expert nesse assunto. Então, eu vou poder ajudar quantas outras pessoas eu vou poder ajudar nessa mesma jornada, com esse mesmo ponto cego que costumava ser o meu ponto cego, né? E a importância de olhar para isso, porque nós, falando agora um pouquinho dos consteladores, né? Claro que isso é importante para todo tipo de terapeuta, para todas as pessoas que lidam com pessoas, para todas as pessoas que vivem e respiram. Esse workshop é importante. Mas falando um pouquinho dos consteladores, quando o constelador não conhece o seu ponto cego, isso é um processo um pouco perigoso, porque se alguém vier trazer uma questão para ele e essa questão está envolvida no ponto cego dele, ele não conhece o ponto cego dele, como a Janaína falou, ele pode ser facilmente capturado e ali ele já não consegue mais ajudar. E pior, pode se emaranhar mais ainda, né? Porque ele pode Sim, se sim. emaranhar ali na questão do cliente, aquilo virar uma grande Sim, é, e perder a força de confusão. atuação, né? Ele perde a força de atuação, né? A gente, quando todos esses anos, né, Lê, a gente é procurado por profissionais mesmo, consteladores e outros terapeutas, que vêm justamente com essa queixa, né, de perceber que perdeu a força de atuação. E a gente vê aí adoecimentos de consteladores, a gente vê uma série de coisas acontecendo, e por isso a importância desse workshop, para você se fortalecer descobrindo o que é que está te segurando, o que é que está te barrando na sua fluidez como terapeuta, né? Então, isso a gente falando aí para um dos públicos-alvos, que são os terapeutas e consteladores. Claro, para esse workshop precisa ser somente terapeutas? Não. Qualquer pessoa que tenha conhecimento em constelação e que queira dar um salto, o que eu digo é um salto quântico mesmo, com relação à sua consciência de vida, como eu me relaciono com o marido, como eu me relaciono com filhos, como eu me relaciono com o mundo, também grandes descobertas, porque nós temos, e a gente brinca, né, Jô, que aqueles clientes que chegam assim, mais, como é que a gente poderia falar? Desconfiado. Não, os que chegam mais entregues, assim, tipo, eu não sei muito bem o que é isso, mas eu tô indo, a gente percebe um aceleramento maior nos processos deles, né? Porque eles vêm, tipo, não sei muito bem as regras, não sei esse negócio, eu gosto da constelação, mas eu não sei muito bem o que é isso. Esses são os que mais se entregam para o processo e que dão os feedbacks muito fortes, né? Que tem profissões totalmente diferenciadas, né? A gente tem aí clientes que são agente de viagem, temos clientes aí que são de outros universos e que de repente se encontram dentro desse lugar, né? Dentro de olhar para o seu ponto cego e perceber que pode voar ainda mais longe dentro da sua profissão, seja ela qual for, né, Lê? Sim. E é importante também esse amadurecimento, né? Porque aí você passa também a praticar a autoobservação. Porque aí, nesse momento, é que, como a Janaína estava falando, você vai se tirar desse lugar, né? Opa, estou no lugar errado, né? Aí você pega, assim, a sua camisa, você mesmo, pega a sua camisa aqui por trás e sai, né? É bem interessante nesse processo, né? Porque, é como eu disse, não tem como você mudar algo em você se você não tem consciência. Muito Tem importante. uma pergunta que eu gosto muito de fazer para os meus alunos, que eu me apresentei aqui, mas eu também não disse que eu tenho uma turma de formação, então também hoje eu sou docente em constelação, tenho uma turma de formação em constelação sistêmica.
E uma pergunta que eu gosto muito de fazer para os meus alunos foi uma pergunta que foi feita pelo meu primeiro professor na minha primeira formação de constelação, que foi o seguinte: quando é que eu posso mover uma cadeira de lugar? Aí as pessoas dão todas as respostas, né? Quando eu quero, quando eu cansei que ela estivesse ali, quando ela está atrapalhando o meu caminho. Mas, na verdade, tem uma resposta que vem antes de tudo isso, que é: eu só posso mover uma cadeira de lugar quando eu enxergo que essa cadeira está ali. Então, o que que é enxergar a cadeira? Como é que eu vou mudar essa cadeira de lugar se eu não estou enxergando ela? Eu fico tropeçando nela o tempo inteiro, mas eu não vejo que ela está ali. Então, é uma analogia aos nossos processos internos, principalmente ao nosso ponto cego. Eu fico ali tropeçando nele o tempo todo, mas eu não estou enxergando essa cadeira, eu não sei do que se trata. Então, esse workshop, ele serve para quê? Para a gente enxergar a cadeira. Aí, a partir do momento que eu enxergo a cadeira, eu posso fazer o que eu quiser com ela. Inclusive deixar ela no mesmo lugar se eu quiser. Mas aí eu posso tirar ela daqui, eu posso mover, eu posso mudar ela de cor, eu posso fazer o que eu quiser com essa cadeira. Então, Ou o eu ponto posso cego, desviar dela. ou eu posso desviar dela. Então, o ponto cego é enxergar a cadeira. Essa cadeira que eu ando tropeçando tantas vezes. Encontrar o nosso ponto cego é enxergar essa cadeira. E a partir daí fazer. A decisão é minha, a escolha é minha do que eu quero fazer com ela. Sim, e você falando isso, eu também não posso mudar a cadeira de lugar quando essa cadeira não é minha. Então eu tenho que aprender a desviar dessa cadeira. Ótimo, maravilhoso. E quantas Isso. cadeiras que a gente tropeça no nosso caminho que não Tropeça vemos, e né? fica ali, né? Como se fosse, não pode delatar a nossa idade, né? O LP, né? Lembra do LP? Quando a agulha riscava o disco lá, e aí quando chegava na música e naquela parte que estava arriscada, ficava Vai repetindo repetindo, aquela né? palavra. Então, mais ou menos é o que acontece com a gente, né? Quando estamos nessa coisa da venda, do ponto cego, então o quanto também é um Gente, disco LP, arranhado. para quem não sabe, é vinil, tá? Vinil, LP, vinil. É o long play ainda. E aí, claro, né, depois do ponto cego, né, a gente não pode dar muito spoiler, porque aí é um funcionamento interno nosso, né, com a Joana, de que tem uma comunidade, a gente se encontra nessa comunidade, a gente troca, mas a gente não pode dar muito spoiler, porque isso é um mecanismo só de quem passa ali, com cuidado, né, que a Joana criou, e aí só quem passa pelo ponto cego é que tem acesso a outras questões ali internas muito gostosas desse grupo que se forma, né? Que várias É coisas um grupo que acontecem só ali tem dentro daquele grupo. crescido. Então, e aí a gente deixa esse gostinho para quem quiser, né, fazer parte aí, né, dessa imersão do ponto cego, para depois ir para essa outra etapa, que é um grupo realmente, são pessoas ali todas movidas, né, pelo seu encontro, autoconhecimento, enfim, pessoas que se conhecem e de repente saem parcerias, outras coisas ali dentro muito interessantes que a Joana organiza com muito amor, deixando claro que é o que eu falo, é o que eu sempre falo, né, o nosso combinado, né, a Joana dá o show dela de organização, dá o show lá no apoio, dá o show para desenvolver várias coisas e a gente dá o nosso show a partir de tudo que a gente conhece, porque a gente coloca todas as nossas ferramentas a serviço, né? O Ale ali como psicólogo, o Ale como constelador, como pedagogo sistêmico, eu ali como constelador, olhando também várias coisas da questão holística, porque eu já estudei muitas coisas da área holística, né, da metafísica, da análise corporal, como ela contou, e tantas outras coisas que eu amo fazer do desenvolvimento humano, a gente coloca tudo isso junto para potencializar a descoberta e a saída do ponto cego, né? Então, ao mesmo tempo que para nós três é uma delícia, é algo muito sério, muito gostoso, que a gente faz com muita responsabilidade. Isso a gente precisa deixar bem claro, que é um workshop de muita responsabilidade. A gente troca muita ideia, a gente conversa nos bastidores acerca dos participantes. Então, assim, vocês não imaginam o cuidado que a gente tem com os participantes, né? Então, isso A gente faz é uma algo que anamnese com eles, né? Para saber quais sim, que são sim, as a gente preocupações. conversa e isso, a gente tem isso tudo ali com muito cuidado. A gente realmente olha, é aquele workshop que não é aquele workshop que a gente só vê um grupo, não. Quando a gente olha para cada um, a gente realmente olha para cada participante. Então, cada participante se vê olhado. Eu acho isso essencial num grupo, o participante se sentir incluído, se sentir fazendo parte, se sentir olhado. Então, é um trabalho que a gente desenvolveu assim com esse potencial
de olhar para aquela pessoa que está na nossa frente com a história dela, com as dores dela, e com muito amor, que cada um, eu tenho o meu jeito, o Alê tem o jeito dele, a Joana tem o jeito dele, então o jeito de cada um colocar esse amor a serviço ali daquela pessoa, isso traz força para esse workshop, né? Então, nós três somos muito suspeitos para falar, né? Eu acho que se vocês quiserem experimentar, venham nessas versões do nosso workshop, porque cada um é único. Por quê? Porque cada grupo é único, como a Joana falou. E a gente faz ali o nosso 360 graus, olhando todos para fazer o melhor. E quem nos acompanha sabe que o workshop ele é único, porque assim, de repente, naquele momento é mostrado para a gente que o caminho a seguir é para cá. Outros grupos mostram que o caminho a seguir é para lá, e a gente segue, a gente é fiel, né? Se tem uma coisa que nós somos fiéis, não a regras, nós somos fiéis ao campo, nós somos fiéis ao campo do grupo, do que o grupo traz, a gente sente aquilo reverbera, a gente conversa, e se for necessário entrar com outras técnicas que nós conhecemos e que sejam necessárias para aquele grupo, rapidamente a gente é flexível e a gente coloca aquilo a serviço do grupo. Por mais que a gente tenha tudo preparado, né, Joana? E a gente tem, né? A gente tem as nossas malas, a gente sai de mala mesmo, toda a preparação, né? Todos os materiais, malas e tudo mais, né? Workshop. E se for necessário, plano B, porque aquela demanda daquelas pessoas nos desafia a também descobrir outras formas de olhar para o ser humano. Então, isso também é muito gostoso. Cada um de vocês que chegam até nós também nos desafia no nosso crescimento, né? Porque nós temos que desenvolver maneiras de te enxergar, de te olhar de fato e dar a mão para que você consiga olhar para o seu ponto cego, né? Então isso é apaixonante, né, Jane? E a gente cria um espaço muito seguro também, né? Onde as pessoas conseguem se sentir à vontade para colocar tudo ali para fora. E a gente está realmente num espaço seguro, onde é um lugar adequado para isso. E chegam sempre pessoas tão incríveis, né, Janaína e Alexandre? As turmas são sempre tão legais, o pessoal que chega é tão delicioso. E a gente está formando uma comunidade linda, porque esses grupos vão chegando e a gente vai acolhendo e está virando um grande grupo. Cada nova turma que chega se adiciona a esse grupo e a gente está virando um grupão de ponto cego muito maravilhoso. E falando em puxar para trás, a gente falou aqui do pegar pela camiseta e puxar para trás. A gente está aqui falando tanto do ponto cego, que é maravilhoso, mas a gente tem um outro workshop também maravilhoso que complementa o workshop do ponto cego. Não precisa ter feito o ponto cego para fazer esse outro workshop, mas a gente sugere que os dois sejam feitos. Mas a gente vai falar desse outro workshop no próximo vídeo. Então, espero É vocês isso lá. aí, né? É isso aí. Nesse daqui a gente deixa então um convite especial para vocês. Fiquem atentos com a Joana, a programação aí do Ponto Cego, e venham experimentar. É uma experiência única. E que, nossa, se a gente fosse valorar financeiramente o que acontece ali, vocês vão ver que o que vocês contribuem, né, no valor do equilíbrio de troca não é nada diante do que vocês vão receber. E a gente fala assim de coração, porque é incrível o que vocês vão economizar no futuro de problemas e dores de cabeça a partir. E olha que a Joana ainda facilita, a Joana, ela para acolher todos, ela sempre tem os planos ali para poder que todos possam participar do workshop. Então, assim, se vocês olharem o valor e depois no domingo, quando vocês saírem, vocês vão falar, uau! E é isso que a gente fala para vocês. Não se prendam a nada, conversem com a Joana. A Joana tem aí todas as formas de facilitar para que vocês cheguem nesse workshop, né, Lê? Sim, e é importante, como já foi falado aqui, né, tirar a venda dos olhos, né? Então, quando você tem um objetivo e quando você tem a clareza, você consegue dar passos mais firmes, né? Sem medo e sem a questão de quando que eu vou tropeçar ou quando eu vou cair, né? Então, venha tirar suas vendas. É isso aí. Venho Estamos à fazer parte disposição. do grupo dos desvendados. Sim, estamos aí à disposição com todas as nossas ferramentas, né? O Ale ainda tem também análise de script transacional, tem muitas ferramentas, né? A E Joana, tem com um todo o curso conhecimento maravilhoso dela. rolando aí também. A gente vai ter no É domingo a verdade, segunda etapa. verdade, Estão todos verdade, verdade. convidados. Muitas coisas estão acontecendo aqui nos bastidores e a gente está amando estar a serviço de todos aqueles que queiram chegar até nós. Então, sejam muito bem-vindos aí, apertem o cinto e venham para o ponto cego.
Então, vemos vocês no próximo vídeo, onde a gente vai falar do camisetas. Até já!